Senhoras e senhores, no mesmo ano que pela primeira vez na história City ganhou a Champions League, São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Fluminense também ganha a Copa Libertadores da América. Que ano é esse? Vamos falar disso aqui. Só pra avisar pra você que talvez tenha caído aqui de paraquedas, não, eu não torço pelo Fluminense, na verdade eu torço para um rival do Rio de Janeiro, eu sou vascaíno, mas eu vou sinceramente tentar comentar tudo que tiver pra ser falado aqui, vou tentar não falar besteira. Vem comigo aqui, fica de olho no que eu vou falar. É o seguinte, rapaziada, esse dia histórico pro futebol, goste você ou não, estava você torcendo pro Fluminense ou não, é histórico, é a primeira vez que um time do Fluminense ganha a Libertadores. Agora no Rio de Janeiro são 3 times, ainda falta o Botafogo, mas enfim, jogo que assim, era na casa do Fluminense, uma festa muito bonita. A torcida do Fluminense, pra ser bem sincero, às vezes é tirada como meme por não fazer, sabe, grandes coisas em questão de torcida. Hoje não foi o caso, mas também final de Libertadores, né, se você não fizer nem nesse momento, vai fazer quando? Enfim, de qualquer jeito, a do Fluminense e a do Boca fizeram grandes espetáculos hoje. A gente teve antes, e aí precisa ficar registrado, problemas de torcida, briga que não sei o que. Hoje não foi o caso, hoje não foi o que fica marcado. Enfim, pessoal, o que acontece? O jogo vai começar. Antes, a gente tem aqui o multicampeão Felipe Melo chorando, e aí você se pergunta, pô, chorando por quê? Chorando de emoção? Eu acho que ele tava chorando porque ele viu como que seria ruim o começo do jogo. Um começo de partida já falando, já comentando, já analisando, um começo de partida muito chato, porém, era o que se esperava. Todo mundo sabia que o Boca, apesar de estar na final hoje, não era um time que jogava muito bem, era um time que chegou lá mais com o peso da camisa do que qualquer outra coisa, é um time que pela primeira vez na história da Libertadores conseguiu chegar na final sem ganhar nenhum jogo do mata-mata. Então o Boca era um time que já era conhecido por retranca e tentar pênalti. Começou desse jeito, foi o que teve, a gente já esperava isso, mas acabou que uma das primeiras grandes chances do jogo não foi do Flu, foi do próprio Boca Juniors. O Cavani, um atacante histórico, um atacante de anos de Europa, considerado em determinado momento aí do passado um dos melhores atacantes do mundo, ele recebe uma bola na frente e ele faz um bagulho que assim, ficará marcado, porque olha esse passe, ele vem aqui, vai sair cara a cara com o goleiro, ele toca pra trás. E aqui já começando o primeiro comentário individual, meu Deus, como o Cavani foi ruim. Não só hoje, eu acho que na Libertadores como um todo. No jogo do Palmeiras, ele chegou a fazer o gol, e aí foi muito importante, mas assim, é decepcionante o Cavani aqui na América do Sul. Como eu falei, é um dos maiores atacantes sul-americanos das últimas 2 décadas. Dito isso, muito ruim. Muito ruim, não só por causa desse lance, mas de todo o jogo. Ele terminou a partida sem fazer absolutamente nada de relevante. Se fez, eu já não me recordo. Fraquíssimo. É assim, impressionantemente ruim, em contraponto a um Fluminense que tem um Germancano que não é famoso igual, mas joga muito mais bola, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque, o que acontece? Gol do próprio Germancano, esse sim, jogador do meu time, né, ex-jogador do meu time, eu sou vascaíno, já falei. Vamos ver aqui que eu já comento, porque o negócio é o seguinte, rapaziada, numa bela jogada, o Fluminense vem com Arias, uma bola dentro da área e em um toque, Germancano vai lá e faz. Aqui é simbólico. Primeiro, o tipo de troca de passes que acontece naquela jogada é a cara do Diniz. O Diniz é um cara que ora é tirado de Guardiola brasileiro, ora ele é tirado de merda. Ele vai pra seleção e começa a fazer um trabalho meio questionável, pra falar o mínimo, e aí muita gente já fica, mano, e o Diniz, é isso tudo mesmo? Ou ele é um fracassado? Ele faz, às vezes, jogos horrorosos, às vezes o estilo de jogo dele faz a gente ter sono, porém, quando dá certo, acontece jogadas tipo essa aqui. Não é uma jogada individual, apesar de que o Germancano, agora passando o comentário pra ele mais uma vez recebe uma bola ali e com um toque ele faz o gol. Ele não precisa dominar, ele não precisa ajeitar, ele vai com um toque e faz gol. Ele já fazia isso nos tempos de Vasco, e aqui, dando um pouco de crédito ao Vasco, ao meu time, é curioso como eu tava falando, porque a estratégia do Boca foi buscar um cara de renome. A gente quer a Libertadores, a gente vai atrás do Cavani, que é o famoso aposentado da Europa, é o famoso cara que tá velho. O Fluminense não, o Fluminense aproveitou que o Vasco descobriu um talento, e aí papou do Vasco o Germancano que eu como vascaíno entendo ele ter saído, apesar de que na época ninguém ficou feliz, mas, né, jogar a Série B e tal, ele já era um cara que muita gente queria, que muita gente já estava interessado. Enfim, em que posição fica o Cano agora na idolatria histórica do Fluminense? Porque esse gol de hoje, e não só de hoje, mas ele é o artilheiro da Libertadores. Seria já o Cano o maior ídolo da história do Fluminense? E o Diniz, como é que fica? Enfim, se tiver algum torcedor do Fluminense aqui, que comente aí. Mas só pra pontuar, diferente do Cavani, não tem uma fama internacional, mas tem futebol. Coisa que hoje não teve o Cavani.
Na verdade, não teve nessa Libertadores quase que toda. Impressionante, Germancano é aquilo, é mais do mesmo, é um cara muito bom. E lembremos, que talvez passe batido, da jogada, da troca de passes ali entre Samuel Xavier, se eu não me engano, e Arias. Uma troca de passes à la Diniz. Tem o dedo dele aí. Você conseguiu sentir o dedo de Diniz nesse... Enfim, continuando, pessoal. A gente tem já o final do primeiro tempo. Uma final de Libertadores que esperava-se que seria um jogo meio chatinho. E foi no primeiro tempo. Um jogo que, apesar de ter o gol do Cano, era um jogo sem muitas oportunidades. O Boca veio mesmo para retrancar e tentar levar para os pênaltis, mais uma vez. Porém, o fato da existência do gol do Cano fez com que o Boca tivesse que sair. E dessa forma, a gente começa o segundo tempo. Só que antes, o que acontece? Tem esse lance aqui, que eu acho que era para ter sido marcado pênalti, que o Arias é claramente puxado aqui, o juiz não marca, não é porque eu não torço pro Fluminense que eu vou deixar de comentar isso, pra mim era pênalti, deixaram de marcar isso aqui, mas acabou que não influenciou tanto. E esse aqui não foi o único lance que vai passar batido, porque acabou sendo campeão não, tem mais outros lances aí. Né, Diogo Barbosa? Enfim, pessoal, continuando, o Boca começa a crescer. E aí tem essa chance aqui, ó, que ele chuta de fora da área e acaba que o Fábio, com seus 69 anos de idade, o Fábio, que pra quem não sabe foi colega de classe de Dom Pedro II, o Fábio defende. Só que se nessa que ele defendeu, na próxima não. Gol do Boca, surpreendente. E surpreendente porque, assim, o ritmo do jogo era, mano, o Flu vai ganhar isso aí. Vai ser uma Libertadores chata, uma final chata, assim como a gente vem tendo em alguns anos. Vamos lembrar que ano passado, quando o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense, foi uma final bem chatinha. Caminhava-se para isso. Mas teve aqui o gol do Boca Juniors, eu acabei de dar uma pancada na minha TV e olha só, tá aqui o gol do Advíncula, chutaço de fora da área, golaço. Tem quem fale que talvez foi uma falha do Fábio. Eu discordo, eu acho que é mais mérito deste cara aqui, ex-Ponte Preta, do Advíncula, um gol totalmente individual, ele tirou o gol de trás da orelha, ao contrário do gol do Fluminense, que tem uma troca de passes e acaba com a conclusão muito boa do Cano, isso aqui não. Esse aqui não tem troca de passe, não. Ele pegou a bola e fez sozinho. Porque o Boca não era um time de verdade. O Boca, como eu falei, parece que ele chegou para essa final com o peso da camisa. Mas futebol não tinha muito, não. Era um time que ia no bumba meu boi, no cruza na área, no vai que o Cavani esquece que ele tá jogando mal e joga bem. Era um time perdido. Porém, nesse raro momento de felicidade aqui, o Advíncula acaba conseguindo fazer um baita de um gol representativo numa final que tinha tudo para colocar o nome dele lá em cima e que não sei o quê. Porém, pessoal, o que a gente tem? A gente tem a sequência do jogo e aí, aos 93, o Diogo Barbosa perde essa chance aqui, o que já mostra que o Fluminense estava melhor. Antes da gente falar disso, vamos ver o lance, porque assim, é impressionante. Recebe o Diogo Barbosa, vê ali, chuta pra fora. E aqui ele cai se lamentando. Assim como aquele pênalti que não foi marcado, eu acho que isso aqui só não vai ser lembrado porque acabou que o Fluminense foi campeão. Porque se não tivesse sido... Isso aqui era meme, assim, para 2 décadas, tá ligado? Enfim, perde o gol o Diogo Barbosa, vai pra prorrogação. Agora sim, o jogo começa a ter muito mais graça, principalmente na prorrogação. Se no primeiro tempo era aquela coisa chata, aquele 1-0 sem graça nenhuma, agora o climinha de Libertadores chegou e chegou forte e cresceu o jogo. E é até o que fez eu ter mais vontade de falar sobre isso aqui. Porque o negócio é o seguinte, pessoal, o jogo vai, como eu falei, para prorrogação, 1-1. Nela, o que a gente tem? O gol de 21 anos de idade do John Kennedy. 21 anos de idade tem o John Kennedy, joga... Cara, é impressionante. Tá aqui, a bola é dominada de peito, de cabeça, na verdade. O John Kennedy vem e solta uma pancada e sai comemorando. Primeiro, comentários do John Kennedy. Contra o Vasco, quando o Fluminense jogou, esse cara aqui já me fez muita raiva. Porque ele jogava de um jeito que incomodava a zaga do Vasco. É claramente um moleque fora da curva. É claramente alguém aí que, se tiver cabeça, ele pode dar muito certo fora do Brasil. Tá ligado? Mas claramente. Só que, pra quem não sabe, fazendo uma pequena pontuação, o John Kennedy é um cara que tem umas polêmicas aí com baile e uso de droga e que não sei o que. Eu espero realmente que esse moleque não se perca, porque joga muita bola. E é diferente. E ele hoje não foi escalado de titular, porque ele é aquele cara do drible, da velocidade, do não sei o que. Só que o Diniz queria um time, sabe, mais encorpado e acabou colocando Martinelli no time titular, no time que iniciou a partida, mas era óbvio que ele ia entrar. E ele não só entrou, como fez toda a diferença. Aos 21 anos de idade, o cara faz um golaço. Porque, pelo jeito que ele pegou na bola, eu acho que dá pra chamar de golaço. A gente não precisa ficar desmerecendo aqui e tal, porque não é o meu time. Enfim, faz golaço, 21 anos de idade, o excelente John Kennedy. Impressionante. Pra continuar, pessoal, a gente tem a expulsão dele logo na sequência. Isso aqui
quebra o clima, o que o futebol tá virando? Eu coloquei essa imagem aqui só pra gente comentar disso, que assim, acabou que não atrapalhou, porque logo depois o Fabra do Boca também foi expulso, porque ele é muito burro, deu um tapa na cara do Nino, animal, e aí futebol também às vezes não é só sobre habilidade, mas sim sobre inteligência emocional, e o Fabra foi um animal, um jumento, muito me lembra de jogadores do meu time, enfim, mas aqui o Fabra foi expulso por dar um tapa na cara do Nino. O John Kennedy foi expulso por comemorar com a torcida um gol na final da Libertadores. O cara é expulso, ele toma um segundo amarelo porque vai comemorar com a torcida. O que o futebol tá virando, tá ligado? Que bagulho nada a ver, que regra é essa? Enfim, de qualquer forma, de qualquer jeito, o que acontece é o seguinte: pela primeira vez na história, o Flu é campeão. Novamente, e pra ser bem sincero, eu não tava torcendo pro Fluminense, apesar de que também não fico tão triste com a vitória deles como ficaria se fosse, por exemplo, o Flamengo, pra ser bem sincero. Queria que o Boca ganhasse, mas assim, a história de alguns jogadores em específico é interessante até pra mim que torço contra. E quais são esses jogadores? Aqui a gente tem falado do quão grande fica na história do futebol, na história do futebol todo. Primeiro, o lateral Marcelo, é um cara que já tem 5 Champions Leagues, tá ligado? Inclusive o Gabigol fez a gente lembrar disso, naquela discussão deles. E agora chora aqui ao ganhar sua primeira Libertadores. O quão grande é o currículo do Marcelo? Não só ele, Paulo Henrique Ganso, que foi substituído, mas já tem 2 Libertadores com a de hoje. Vamos lembrar que ele ganhou do Santos também. O Felipe Melo, cara, que é um jogador que você pode gostar ou não, comenta aqui o que tu acha dele, mas já vai pra 3ª. Fora todos os anos de Europa, tá ligado? É claro que não compara com o Marcelo. Agora, o cara que mais a gente tem que comentar nesse primeiro título de Fluminense é este senhor aqui, o Kennedy. Não, o cara que falou, você vai fazer o gol do título, o Fernando Diniz. O Diniz, que é o treinador da seleção, sobe de patamar depois desse jogo de forma absurda. Até ontem, ele era o cara que, mano, por que ele tá na seleção? O máximo que ele tem é um estadual. Agora ele tem a primeira Libertadores da história do Fluminense. E assim, deixando na foto dele e comentando, às vezes a gente zoa que ele é o Pep Guardiola brasileiro, falando isso meio que pra tirar a onda com a cara do maluco, mas tal qual o Pep conseguiu o primeiro título de Champions do City, o Diniz consegue a primeira Libertadores do Fluminense. Vai ser tudo isso que se espera dele? Não sei, mas com certeza pro torcedor do Fluminense, já é. Não sei se vai ser cenário nacional, isso tudo, mas o Diniz consegue isso de forma impressionante. Isso que? Um título de Libertadores. Numa final que talvez começou ruim, mas terminou de forma muito emocionante. E se você for ver, ainda teve uma chance do Guga, que o Fluminense faz um grande lance, mas acaba não fazendo o gol. E você vê que o time era bem treinado. Apesar de ter vários vacilos durante a temporada, o Diniz faz um bom trabalho. E eu acho que termina ele nesse ano de forma magistral. Ah, e só acrescentando um comentário aqui depois já do vídeo, o Fluminense agora no Mundial tem chance contra o City? Porque agora a gente vai ter o Pep Guardiola real versus o Pep Guardiola brasileiro. Assim, pra ser bem sincero, eu acho que não. Pra ser bem sincero e tal, talvez eu já tenha agradado o suficiente o torcedor do Fluminense, eu acho que o Flu no Mundial de Clubes, se é que vai chegar na final, porque tem isso, porque agora os times árabes são mais difíceis do que antes, do que, né, era antigamente, mas assim, pra ser bem sincero, o título da Libertadores é gigante, mas o Mundial é quase impossível, porque o Manchester City, que é o europeu da vez, é bizarro de forte. Por exemplo, o Palmeiras recentemente enfrentou um Chelsea que não era lá grandes coisas e não ganhou. Mesmo não sendo o Chelsea grandes coisas. Se o Fluminense fosse enfrentar um Chelsea da vida, talvez eu acho que daria pra sonhar com alguma cagada, tá ligado? Mas o City é muito difícil. Porém, se chegar daqui a um tempo e o City perder pro Fluminense, aí, mano, faz uma estátua pro Diniz, tá ligado? Mas enfim, é basicamente isso. Se você quiser falar mais sobre esse assunto, eu tô em live agora na Twitch trocando alguma ideia. Vem pra live, primeiro link da descrição.